Mãe solteira conta segredos surpreendentes ao filho enquanto tenta salvar um estranho. A tempestade se aproximava como um lobo faminto. As nuvens escuras se aglomeravam no céu e o vento sussurrava segredos em meio às árvores da densa floresta que cercava a pequena cidade de São Lucas. Ana, uma mãe solteira de 30 anos, sempre ouvira os rumores que circulavam no ar pesado da cidade. Evite a floresta à noite. Lá acontecem coisas estranhas. Mas naquela noite, a necessidade de um ar puro a fez se aventurar. Lucas, seu filho de 10 anos, estava em casa, entretido com um jogo no tablet. 5 minutos, ela prometeu a si mesma. Só preciso respirar. Com o barulho da tempestade crescendo, Ana se afastou da trilha. O chão estava encharcado e a lama grudava em suas botas. Ao fundo, um estalo sinistro a fez parar. As árvores pareciam murmurar, cada uma guardando um pedacinho de um mistério tenebroso. E então, em seus riscos nublados, ela viu algo, uma figura caída, quase escondi. Um animal ferido? Ou algo muito pior? Aproximando-se, Ana descobriu um homem, gravemente ferido, a respiração quase inexistente, o rosto sujo, a camisa rasgada e uma expressão de dor que a fez sentir um nó na garganta. O instinto maternal gritou. Sem pensar 2 vezes, decidiu levá-lo para casa. O que você está fazendo, Ana? Uma voz na sua mente berrou, mas o desejo de ajudar era mais forte. Juntos, eles eram uma fração de esperança na tempestade. Ao chegar em casa, o desconhecido desmaiou ao chão. Com um tremor na mão, ela começou a cuidar dele. O quarto estava imerso em uma penumbra difusa, onde sombras dançavam nas paredes. A cada curativo que fazia, lembranças do seu próprio passado a invadiam. Segredos que ela havia enterrado bem fundo começaram a vir à tona em meio à urgência da situação. Lucas apareceu, preocupado. Os olhos dele brilharam com curiosidade, mas também com medo. Quem é ele, mãe? A pergunta o fez sentir o peso do desconhecido. Um viajante, Ana respondeu, tentando esconder a verdade. Ele se machucou e preciso ajudar. Mas seu coração disparava. O garoto nunca deveria saber que o passado de Ana era mais complicado do que uma simples trajetória de vida. Enquanto tratava dos ferimentos, seus olhos se cruzaram com os do homem que começava a acordar. Ele a olhou com uma intensidade que a deixava desconfortável. Antes que ela pudesse dizer algo, Lucas gritou: "Mãe, você está mentindo! O que realmente aconteceu com você?" O peso da revelação a esmagou. Lembranças de noites frias, decisões ruins e uma vida longe do que sonhara vieram à tona. E foi nesse momento que uma sombra ao fundo, um movimento furtivo na periferia da luz fraca da lâmpada, a deixou em alerta. "Quem está aí?" perguntou Ana, a voz trêmula. A presença do passado a observava, e a porta da verdade estava prestes a se abrir. Até onde Ana iria para proteger seu filho? E o que realmente escondia? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ana sentiu o coração acelerar, enquanto Lucas questionava, a voz dele cortante como um vidro quebrado. "Por que você tá mentindo, mãe?" As palavras pareciam ecoar na penumbra do quarto, misturando-se com o cheiro de remédios e o som da chuva batendo na janela. O homem ferido, ainda meio inconsciente, começou a se mover, e Ana se sentiu paralisada. O que dizer? O que esconder? Ele sabia muito mais do que parecia. Os olhos do homem se abriram lentamente. O brilho intenso neles, quase sobrenatural. "Você está fazendo a coisa errada."
ele disse, a voz rouca e trêmulo. Só aquelas palavras soaram como um aviso, um sinal de que tudo estava prestes a mudar. Ana queria perguntar o que ele sabia, mas as palavras se perderam na tensão do momento. Lucas estava assustado e ela não podia deixá-lo perceber que o desconhecido poderia ser um perigo real. Ele só precisa de um pouco mais de cuidado, filho. É tudo, respondeu, tentando manter a calma. Mas então, o homem começou a rir. Um riso vazio, sarcástico. Cuidar dele? Você não tem ideia do que está fazendo, ele provocou, ignorando o band-aid que ela tentava colocar em sua testa. Você não sabe a verdade sobre o que eu sou, sobre o que você também é. Um calafrio percorreu a espinha de Ana. O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim? As palavras saíram entre dentes apertados. A raiva e a confusão misturaram-se, criando uma tempestade de emoções. Uma mãe solteira de filho, em busca de redenção. Mas algumas coisas não podem ser esquecidas, não é? Ele inclinou a cabeça e a luz fraca iluminou uma tatuagem no braço dele. Um símbolo que Ana reconhecia. Era a mesma marca que ela tinha em sua coxa, um sinal do passado que ela acreditava ter deixado para trás. Lucas, sem entender completamente, olhou de um para o outro. Mãe, o que está acontecendo? A inocência do menino parecia uma faca cravada na ferida semanal de Ana. A verdade, enterrada por tanto tempo, estava prestes a vir à tona e ela temia o que isso significaria. Então, um estrondo. A janela estourou em estilhaços com um barulho ensurdecedor. As árvores lá fora pareciam gritar com o vento, e Ana gritou, cobrindo Lucas com o corpo. O homem ferido riu novamente, uma risada estridente que ecoava nas paredes do quarto. Você não tem controle sobre nada agora, mulher. Sua vida, seu filho. Está tudo conectado ao que está prestes a chegar. Ele gesticulou, como se invocasse uma força invisível. A atmosfera mudou. O ar tornou-se gelado, e o medo repleto de dúvida fez seus corações dispararem. Ana olhou para Lucas, a única luz em sua vida, e viu o medo em seu rostinho. Fique atrás de mim, gritou, preparando-se para o que poderia vir. O desconhecido agora era mais do que um homem ferido. Era a chave para um destino que ela não queria enfrentar. Outro som, um arranhar nas paredes, como se algo estivesse se movimentando do lado de fora, se aproximando. Eles estão chegando, sussurrou o homem, seus olhos brilhando com um conhecimento que Ana não compreendia. A tempestade não era o único perigo. Algo muito mais sinistro vinha atrás deles. O que ela realmente havia trazido para dentro de casa? Ana estava em um beco sem saída. O que mais ela poderia esconder? E, acima de tudo, como proteger Lucas do que estava por vir? A porta da verdade se abriu, revelando horrores e segredos que poderiam destruí-los. O que a tempestade traria? E até onde ela iria para proteger seu filho? A tensão no quarto era palpável. Ana segurou Lucas perto de si, enquanto sua mente tentava processar as palavras do homem ferido. O vento uivava lá fora, e os estalos das árvores pareciam um eco de um aviso sombrio. A presença que se aproximava era real, e ela não sabia como lidar com tudo isso. Quem é você? O que sabe de mim? Ana conseguiu perguntar, a voz mais firme do que se sentia por dentro. O homem sorriu, um sorriso torto e cheio de segredos. Você é mais do que imagina, Ana. E o que trouxe para dentro de casa vai mudar tudo, para você e para ele. Ele apontou para Lucas, que estava escondido atrás da mãe, os olhos arregalados, como se o mundo estivesse pegando fogo ao seu redor. Nesse instante, um estrondo mais alto que o anterior ecoou. A porta da sala foi aberta com um golpe violento. A luz da tempestade iluminou a figura que entrou. Era uma mulher, com uma expressão de pura fúria e desespero. O coração de Ana disparou. Reconhecia aquele rosto. Era sua irmã, Clara, que não via há anos. Você não deveria ter feito isso, Ana. Clara gritou, os olhos fixos no homem ferido. Você não sabe com quem está lidando. O choque a atingiu como um soco.
o que Clara estava fazendo ali. Por que havia tanta raiva em sua voz? Clara, o que você está fazendo aqui? Você não entendeu? Ele precisa de ajuda. Ana replicou, confusa com a presença da irmã e a reviravolta na situação. Mas Clara só olhou para o homem, um misto de temor e reconhecimento estampado no rosto. Ele é um perigo, Ana. Ele é parte de tudo que tentamos deixar para trás. Parte do quê? O que está acontecendo? Ana sentiu a pressão aumentar, palavras gritando na mente. Lucas, aturdido, olhava de uma para outra, sem entender completamente. Mas tinha um pressentimento, uma sombra de algo sombrio pairando. Ele sabe a verdade. Clara insistiu, apontando para o homem que agora estava se erguendo lentamente, apesar dos ferimentos. Ele sabe quem você realmente é. A revelação ecoou no quarto, e o tempo pareceu parar. Ana sentiu a perna tremer. O que você quis dizer com isso? Sua voz mal conseguia escapar por entre os lábios. O homem começou a rir novamente, como se achasse graça em toda a situação. Você realmente não se lembra? Ah, Ana, você e suas memórias escorregadias. O desespero tomou conta de Ana. O olhar de Lucas, cheio de confusão e medo, a cortava por dentro. E então, com um movimento mais rápido do que ela esperava, o homem agarrou um objeto no chão. Uma faca que claramente havia caído de seu bolso. Eu não estou sozinho. E você também não. A temperatura do ambiente caiu ainda mais. Ana sentiu um frio na espinha, o instinto de proteção ativado em cada fibra de seu ser. Lucas, fique atrás de mim! Ela gritou, mas os olhos do menino estavam fixos na faca. E foi nesse momento que tudo mudou. A parede atrás de Ana começou a se desmanchar, como se estivesse se dissolvendo em uma fumaça negra, revelando cenários e memórias que pareciam vir de um pesadelo. Conhecimentos ancestrais, vozes sussurrantes, um passado que a consumia. Cada imagem era uma facada em seu coração. O homem olhou para as sombras emergentes, um sorriso de satisfação no rosto. O que você esqueceu está voltando, e não há como fugir. Ana estava paralisada, a realidade se desfazendo em cacos diante de seus olhos. Os medos que ela pensava ter superado estavam saindo das sombras, e de repente tudo fez sentido. Os segredos, as mentiras, a razão de Clara ter se afastado. Havia muito mais em jogo do que apenas um homem ferido. A tempestade não era apenas climática. Ela era a manifestação de algo mais profundo e sombrio. Momento a momento, a sala se enchia de uma energia palpável. O que você realmente trouxe para dentro de casa, Ana? A voz do homem reverberou, e a imagem de sua irmã se mesclou com as sombras. Eu não sei, Ana gritou, lágrimas escorrendo. E naquele instante, entre gritos e risos sinistros, ela percebeu que a tempestade trouxe não só segredos, mas verdades devastadoras que poderiam desmoronar tudo. O que mais estava por vir? O que mais ela teria que enfrentar para proteger Lucas? E quando as sombras se dissipariam? O que a tempestade realmente havia trazido? A tensão no quarto era palpável. Ana segurou Lucas perto de si enquanto sua mente tentava processar as palavras do homem ferido. O vento uivava lá fora, e os estalos das árvores pareciam um eco de um aviso sombrio. A presença que se aproximava era real, e ela não sabia como lidar com tudo isso. Quem é você? O que sabe de mim? Ana conseguiu perguntar, com a voz mais firme do que se sentia por dentro. O homem sorriu, um sorriso torto e cheio de segredos. Você é mais do que imagina, Ana. E o que trouxe para dentro de casa vai mudar tudo, para você e para ele. Ele apontou para Lucas, que estava escondido atrás da mãe, os olhos arregalados como se o mundo estivesse pegando fogo ao seu redor. Nesse instante, um estrondo mais alto que o anterior ecoou. A porta da sala foi aberta com um golpe violento. A luz da tempestade iluminou a figura que entrou. Era Clara, com uma expressão de pura fúria e desespero. O coração de Ana disparou. Reconhecia aquele rosto. Era sua irmã, que não via há anos. Você não deveria ter feito isso, Ana, Clara gritou,
os olhos fixos no homem ferido. Você não sabe com quem está lidando. O choque a atingiu como um soco. O que Clara estava fazendo ali? Por que havia tanta raiva em sua voz? Clara, o que você está fazendo aqui? Ele precisa de ajuda. Ana replicou, confusa com a presença da irmã e a reviravolta na situação. Mas Clara só olhou para o homem, um misto de temor e reconhecimento estampado no rosto. Ele é um perigo, Ana. Ele é parte de tudo que tentamos deixar para trás. Parte do quê? O que acontecendo? Ana sentiu a pressão aumentar, palavras gritando na mente. Lucas, aturdido, olhava de uma para outra, sem entender completamente. Mas tinha um pressentimento, uma sombra de algo sombrio pairando. Ele sabe a verdade, Clara insistiu, apontando para o homem, que agora estava se erguendo lentamente, apesar dos ferimentos. Ele sabe quem você realmente é. A revelação ecoou no quarto, e o tempo pareceu parar. Ana sentiu a perna tremer. O que você quis dizer com isso? Sua voz mal conseguia escapar por entre os lábios. O homem começou a rir novamente, como se achasse graça em toda a situação. Você realmente não se lembra? Ah, Ana, você e suas memórias escorregadias. Desesperada, Ana olhou para Clara. O que ele quer dizer? O que está acontecendo? Clara parecia hesitar, mas então desabafou. Tudo o que você escondeu de nós, o motivo pelo qual saímos de São Lucas. Ele faz parte disso. Um calafrio percorreu a espinha de Ana. As memórias começavam a ressurgir. Sombras de um passado que ela pensava ter esquecido eternamente. A dor em sua mente começou a se misturar com a confusão. Eu não sei do que você está falando. Não posso ter nada a ver com isso. Ana gritou, mas a dúvida começou a se intensificar. O homem ferido se inclinou para frente, os olhos brilhando com uma luz intensa. Se não lembrar, Ana, eles virão atrás de você. E você sabe o que isso significa. O ambiente ficou gelado. Lucas, em estado de choque, se afastou lentamente de Ana. Mãe, por favor, me diz que isso não é verdade. Ele estava apavorado, e Ana sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse confortá-lo, as paredes começaram a tremer. Um diálogo sombrio entre o homem e Clara se intensificava. O que você realmente é, Ana? A verdadeira linhagem que se esconde nas sombras. O homem rugiu, e tudo ao redor pareceu vibrar. A luz pulsava, e em um movimento brusco, Clara avançou, segurando um objeto brilhante em sua mão. Ana olhou atônita. Era um medalhão, com um símbolo que a fez congelar. Havia a mesma marca em seu próprio corpo. Você não pode fazer isso, Clara. Não está pronta, ela gritou. Mas a irmã, com lágrimas nos olhos, não a ouviu. Isso é para acabar com isso, Clara gritou, se preparando para atacar. Um estrondo profundo ecoou, e o medalhão brilhou fariamente. As sombras que cercavam o homem se arrojaram na direção de Clara, e Ana sentiu um golpe de dor, como se algo a ferisse. As memórias vinham à tona em um turbilhão. A verdade a engoliu em segundos. Clara não era quem parecia ser. O homem não era o inimigo. A realidade se despedaçou. O que mais estava escondido? Em quem Ana realmente poderia confiar? No fundo, a resposta se tornava clara. A verdadeira batalha ainda estava por vir, e eles estavam apenas começando a descobrir o que realmente significava estar unidos por segredos e mentiras. Tudo o que ela pensou que sabia, agora desmoronava. O que viria a seguir? Ana mal tinha tempo de processar as palavras de Clara. O medalhão iluminava o quarto com uma luz quase sobrenatural, e uma energia pesada pairava no ar. A tensão era quase insuportável. Lucas, entre o medo e a confusão, olhou repetidamente para a mãe e a tia. E o que estava acontecendo? Clara, não faz isso! Ana gritou, a urgência na voz transparecendo seu desespero. O olhar da irmã cravado no homem ferido era como um açoite. A cada segundo anunciava que tudo estava prestes a se descontrolar. O desconhecido se ergueu lentamente, sua expressão revelando um semblante de provocação. Você não sabe o que está começando, Ana. Ele murmurou, um sorriso torto em seus lábios. Clara avançou,
o medalhão erguido como se fosse uma arma. O brilho refletido nos olhos de todos tornava tudo ainda mais dramático. Um impacto ensurdecedor irrompeu ao mesmo tempo que a luz do medalhão flutuava e girava. Um tremor percorreu o chão, e as paredes pareciam vibrar, não apenas fisicamente, mas como se ecoassem algo profundo e monstruoso. Os quadros nas paredes balançavam, e a luz começou a piscar. E naquele instante de caos, tudo virou um pesadelo. Não! O que você está fazendo? Ah! Ana se lançou à frente de Lucas, o instinto materno em alta. Um clarão ofuscante explodiu, e mesmo com os olhos cerrados, Ana sentiu a energia violenta daquele momento. Foi como um raio. O ar se tornou pesado, e o som ensurdecedor fez com que o coração dela disparasse. Quando a luz finalmente se acalmou, o que Ana viu a fez congelar. Clara estava no chão, o medalhão em pedaços, e os fragmentos brilhavam como estrelas perdidas. Mas algo mais envolvia a atmosfera. Um odor metálico, como se o ar estivesse carregado de eletricidade e dor. E o homem, ele estava de pé, imune às consequências. Ele sorriu, não um sorriso de alívio, mas de triunfo. Agora você vai saber a verdade, Ana, e isso vai doer muito. A voz dele reverberou, carregada de uma ameaça. A visão de Clara, caída aos pés dele, acabou com qualquer esperança que restava. O rosto de Ana ficou pálido. O medo se instalou. Lucas, horrorizado, arregalou os olhos. Mãe, o que está acontecendo? Ele balbuciou, agarrando a barra da blusa de Ana. Eu não sei, filho. A verdade era que Ana estava perdida. O que aquele homem queria? O que tinha relação entre eles? A resposta parecia dançar nas sombras. Clara não está morta. Ana. Ela apenas fez uma escolha. Ele continuou, como uma serpente engolindo suas palavras. Agora você precisa decidir. Chegou a hora de resgatar quem você realmente é. O que isso significava? A mente de Ana girava. Ela nunca se sentiu tão incapaz de controlar sua própria vida. O passado estava emergindo como um mar revolto. E aí veio a reviravolta final. Ana olhou para o homem e, ao fazer isso, um reconhecimento profundo a percorria. Não podia ser verdade. Ela se lembrou da marca em sua coxa, do símbolo que sempre a perseguiu nos sonhos. O homem era parte de uma linhagem que ela pensava ter superado. Uma parte de si mesma que ficou enterrada, esquecida, em meio a mentiras e repressões. Você é da mesma linhagem que eu? Disse Ana, a voz trêmula, enquanto o medo se transformava em revolta. E Clara? Clara estava com você esse tempo todo? O homem simplesmente sorriu, um brilho maligno em seus olhos. Ela sabia o que você não se lembrou. Eu venho para te mostrar a verdade. Você nunca conseguiu escapar do que realmente é. O chão parecia desabar. Ana estava em choque. Clara, a irmã, havia se aliado ao que ela temia. A traição doeu mais do que qualquer ferida física. E então, em meio a toda a confusão, uma nova verdade começou a se formar. O passado deles não era apenas um passado, era uma armadilha. E agora, Ana, o que você vai fazer? Ele questionou, a voz quase um sussurro. A tensão grudava no ar, e Ana percebeu que não estava apenas lutando por Lucas, mas por sua própria identidade. O universo se contraiu e uma escolha estava à sua porta. O que ela faria agora? Com Clara caída e o desconhecido diante dela, o futuro parecia uma tela em branco prestes a ser preenchida com o próximo ato de um drama aterrador. Ana respirou fundo. Era hora de decidir. Ana estava paralisada. As palavras do homem ferido ecoando em sua mente. O que ele queria? A verdade estava se revelando, mas tudo parecia um pesadelo. O olhar de Lucas se perdia entre medo e confusão. Ele precisava entender, mas Ana não sabia como explicar. E então, como se o universo tivesse decidido que era hora de mais caos, a casa inteira tremeu. O chão vibrou sob seus pés. Todos olharam em direção à porta, que rangeu como se estivesse prestes a desmoronar. Um estrondo, e a parede soltou um pedaço de gesso, caindo ao chão. O homem, agora jocoso, esboçou um sorriso. Eles estão aqui, disse ele,
com uma calma perturbadora. Ana, sentindo um aperto no peito, não tinha certeza se deveria acreditar. "Quem está aqui?" perguntou, a voz firme, mas interiormente dilacerada. O homem postou-se de pé, a expressão dele convoluta entre prazer e um estranho desdém. "Aqueles que sempre estiveram. A verdade, Ana, nunca ficou longe." Ele apontou para a parede, onde uma sombra densa começou a se desprender, formando uma figura indistinta, uma silhueta que parecia se lhe reconhecer. "Não!" Ana gritou, recuando para proteger Lucas. Cutucou Clara no chão, ainda paralisada. "Levante-se, precisamos sair daqui." O olhar da irmã, antes cheio de raiva, agora estava vazio, uma expressão de entrega. O homem continuou impiedoso. "Você realmente acha que pode fugir do que é? O destino está nas suas mãos." E nesse momento, a sombra ganhou uma forma, solidificando-se em uma figura familiar. Ana tapou a boca com as mãos. "Não, não pode ser." A figura era uma mulher, com olhos profundos e um sorriso enigmático. Era a mãe delas, falecida há anos. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo? "Mãe?" A voz dela mal saiu, trêmula como folhas em uma tempestade. O homem ferido sorriu triunfante como se tivesse alcançado seu objetivo. "Sim, ela voltou para mostrar a você o legado que abandonou." Lucas, de pé ao lado de Ana, olhava de uma para outra, a confusão crescendo. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele estava aterrorizado, querendo entender. A figura da mãe levantou a mão. "Ana, você precisava saber. Você não é apenas uma mãe solteira. Você faz parte de uma linhagem poderosa, uma que interage com aqueles que cruzam o seu caminho." A voz dela era doce, mas ao mesmo tempo agridoce, como uma lembrança que traz dor. "Uma linhagem?" Ana perguntou, lutando contra heranças que nunca quis. "Você está morta." "Como pode?" "Eu retornei através da conexão que você criou com ele. Ele é um emissário, uma ponte entre passados e futuros que você nunca pode deixar para trás." O homem cruzou os braços, a satisfação estampada em seu rosto. Clara, então, começou a se mover. "Ana, você precisa entender o que isso tudo significa. Há algo que você ainda não sabe." Ana sentiu-se como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Revolta, dor e confusão a invadiram. "Qual é o seu papel nisso? Clara? Você estava a par de tudo isso? Você me manteve afastada de tudo?" Mas antes que ela pudesse receber resposta, a figura da mãe olhou fixamente para Clara. "Você só fez o que achou certo para proteger sua irmã. O passado está aqui para ser enfrentado, não esquecido." Ana não sabia em quem confiar. As revelações estavam sendo demais. Ao mesmo tempo, sentiu que tudo o que conhecia tinha desmoronado. Algo a torturava, uma verdade que não queria aceitar. "O que mais eu não sei?" Então um grito cortante ecoou pela casa. Lucas, atacado por uma onda de medo, desabou no chão, apertando a cabeça com as mãos. "Não, eu não quero isso." Ele estava apavorado. E conforme Ana tentava confortá-lo, um brilho começou a emanar do medalhão quebrado. Em questão de segundos, a casa foi engolida por uma luz ofuscante. Ana foi arremessada para trás. A última visão de Clara e da mãe, desaparecendo em um clarão, a deixou sem fôlego. E quando a luz se dissipou, ela percebeu. Estava sozinha, no mesmo lugar. A tempestade tinha ido, mas a confusão permanecia. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: a verdade nunca foi sobre o homem ferido, mas sobre o que estava dentro dela, algo que estava destinado a ressurgir, algo que ela não podia ignorar. "Lucas!" gritou, procurando pelo filho, mas um silêncio sufocante a respondeu. O que realmente aconteceu? E o que mais estava prestes a ser revelado? Ana estava paralisada, as palavras do homem ferido ecoando em sua mente. O que ele queria? A verdade estava se revelando, mas tudo parecia um pesadelo. O olhar de Lucas se perdia entre medo e confusão. Ele precisava entender,
mas Ana não sabia como explicar. E então, como se o universo tivesse decidido que era hora de mais caos, a casa inteira tremeu. O chão vibrou sob seus pés. Todos olharam em direção à porta, que rangeu como se estivesse prestes a desmoronar. Um estrondo e a parede soltou um pedaço de gesso, caindo ao chão. O homem, agora jocoso, esboçou um sorriso. "Eles estão aqui", disse ele, com uma calma perturbadora. Ana, sentindo um aperto no peito, não tinha certeza se deveria acreditar. "Quem está aqui?" perguntou, a voz firme, mas interiormente dilacerada. O homem postou-se de pé, a expressão dele convoluta entre prazer e um estranho desdém. "Aqueles que sempre estiveram. A verdade, Ana, nunca ficou longe." Ele apontou para a parede, onde uma sombra densa começou a se desprender, formando uma figura indistinta, uma silhueta que parecia reconhecer. "Não!" Ana gritou, recuando para proteger Lucas. Cutucou Clara no chão, ainda paralisada. "Levante-se, precisamos sair daqui." O olhar da irmã, antes cheio de raiva, agora estava vazio, uma expressão de entrega. O homem continuou, impiedoso. "Você realmente acha que pode fugir do que é? O destino está nas suas mãos." E nesse momento, a sombra ganhou uma forma, solidificando-se em uma figura familiar. Ana tapou a boca com as mãos. "Não, não pode ser." A figura era uma mulher, com olhos profundos e um sorriso enigmático. Era a mãe delas, falecida há anos. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo? "Mãe?" A voz dela mal saiu, trêmula como folhas em uma tempestade. O homem ferido sorriu triunfante, como se tivesse alcançado seu objetivo. Lucas, de pé ao lado de Ana, olhava de uma para outra, a confusão crescendo. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele estava aterrorizado, querendo entender. A figura da mãe levantou a mão. "Ana, você precisava saber. Você não é apenas uma mãe solteira. Você faz parte de uma linhagem poderosa, uma que interage com aqueles que cruzam o seu caminho." A voz dela era doce, mas ao mesmo tempo agridoce, como uma lembrança que traz dor. "Uma linhagem?" Ana perguntou, lutando contra heranças que nunca quis. "Você está morta." "Como pode?" "Eu retornei através da conexão que você criou com ele. Ele é um emissário, uma ponte entre passados e futuros que você nunca pode deixar para trás." O homem cruzou os braços, a satisfação estampada em seu rosto. Clara então começou a se mover. "Ana, você precisa entender o que isso tudo significa. Há algo que você ainda não sabe." Ana sentiu-se como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Revolta, dor e confusão a invadiram. "Qual é o seu papel nisso? Clara, você estava a par de tudo isso? Você me manteve afastada de tudo." Mas antes que ela pudesse receber resposta, a figura da mãe olhou fixamente para Clara. "Você só fez o que achou certo para proteger sua irmã. O passado está aqui para ser enfrentado, não esquecido." Ana não sabia em quem confiar. As revelações estavam sendo demais. Ao mesmo tempo, sentiu que tudo o que conhecia tinha desmoronado. Algo a torturava, uma verdade que não queria aceitar. "O que mais eu não sei?" Então, um grito cortante ecoou pela casa. Lucas, atacado por uma onda de medo, desabou no chão, apertando a cabeça com as mãos. "Não, eu não quero isso." Ele estava apavorado. E conforme Ana tentava confortá-lo, um brilho começou a emanar do medalhão quebrado. Em questão de segundos, a casa foi engolida por uma luz ofuscante. Ana foi arremessada para trás. A última visão de Clara e da mãe desaparecendo em um clarão a deixou sem fôlego. E quando a luz se dissipou, Ana percebeu que estava sozinha no mesmo lugar. A tempestade tinha ido, mas a confusão permanecia. O que realmente aconteceu? E o que mais estava prestes a ser revelado? De repente, um som leve e distante chamou sua atenção. Uma música familiar ecoava pelos corredores, um trecho que ela costumava ouvir durante a infância. "Mãe!" gritou, mas a casa parecia viva, como se estivesse respirando. "Lucas!"
Ele não estava mais ali. O terror tomou conta dela. E ao correr pelo corredor, as paredes pareciam encolher ao redor. O clima estava mudando novamente. O ar era espesso. E uma sombra começou a se formar na esquina. Mais uma vez. Mãe, Ana gritou. Onde vocês estão? Mas nenhuma resposta veio. Então, a sombra na esquina se esclareceu, revelando outra figura. Alguém bem conhecido, alguém que ela jamais esperava ver novamente. Ao invés da mãe, era o pai, que havia desaparecido há tanto tempo. O coração de Ana afundou, a mente em choque. Sinto muito, Ana, ele disse. Eu tinha que voltar para ajudá-la a entender. Entender o quê? Ana exigiu, furiosa. O que você sabe que eu não sei? Ele se aproximou. Os olhos sombrios. Sobre quem você realmente é e sobre o que está por vir. As palavras dele soaram como um eco do abismo, e Ana sentiu que todo seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Ele se inclinou para frente, e então tudo mudou. As paredes começaram a desmoronar e uma onda de energia a pegou de surpresa. Ela tentava resistir, mas era puxada para um abismo desconhecido. O que está acontecendo? Ela gritou, mas a voz dele explodiu em risadas sombrias, enquanto tudo à sua volta se tornava negro. E assim, no caos que se seguiu, Ana teve apenas uma certeza. A verdade que ela buscava estava prestes a desvelar-se, mas não sem um custo. O que o pai realmente estava tentando dizer? E o que mais ela teria que enfrentar para salvar Lucas? A resposta pairava no ar, como uma promessa de que tudo estava apenas começando. Ana estava paralisada, as palavras do homem ferido ecoando em sua mente. O que ele queria? A verdade estava se revelando, mas tudo parecia um pesadelo. O olhar de Lucas se perdia entre medo e confusão. Ele precisava entender, mas Ana não sabia como explicar. Então, como se o universo tivesse decidido que era hora de mais caos, a casa inteira tremeu. O chão vibrou sob seus pés. Todos olharam em direção à porta, que rangeu, prestes a desmoronar. Um estrondo, e a parede soltou um pedaço de gesso caindo ao chão. O homem, agora jocoso, esboçou um sorriso. Eles estão aqui, disse ele, com uma calma perturbadora. Ana, sentindo um aperto no peito, não tinha certeza se deveria acreditar. Quem está aqui? Perguntou, a voz firme, mas interiormente dilacerada. O homem postou-se de pé, a expressão dele convoluta entre prazer e um estranho desdém. Aqueles que sempre estiveram. A verdade, Ana, nunca ficou longe. Ele apontou para a parede, onde uma sombra densa começou a se desprender, formando uma figura indistinta, uma silhueta que parecia reconhecer. Não! Ana gritou, recuando para proteger Lucas. Cutucou Clara no chão, ainda paralisada. Levante-se, precisamos sair daqui. O olhar da irmã, antes cheio de raiva, agora estava vazio, uma expressão de entrega. O homem continuou, impiedoso. Você realmente acha que pode fugir do que é? O destino está nas suas mãos. E nesse momento, a sombra ganhou uma forma, solidificando-se em uma figura familiar. Ana tapou a boca com as mãos. Não, não pode ser. A figura era uma mulher, com olhos profundos e um sorriso enigmático. Era a mãe delas, falecida há anos. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo? Mãe? A voz dela mal saiu, trêmula como folhas em uma tempestade. O homem ferido sorriu triunfante, como se tivesse alcançado seu objetivo. Lucas, de pé ao lado de Ana, olhava de uma para outra, a confusão crescendo. Mãe, o que está acontecendo? Ele estava aterrorizado, querendo entender. A figura da mãe levantou a mão. Ana, você precisava saber. Você não é apenas uma mãe solteira. Você faz parte de uma linhagem poderosa, uma que interage com aqueles que cruzam o seu caminho. A voz dela era doce, mas ao mesmo tempo agridoce, como uma lembrança que traz dor. Uma linhagem? Ana perguntou, lutando contra heranças que nunca quis. Você está morta? Como pode? Eu retornei através da conexão que você criou com ele.
Ele é um emissário, uma ponte entre passados e futuros que você nunca pode deixar para trás. O homem cruzou os braços, a satisfação estampada em seu rosto. Então, de repente algo aconteceu. Ana notou um ritmo diferente no ambiente, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. A luz começou a piscar, a casa parecia querer se despedaçar. O homem sorriu ainda mais, como se estivesse no controle de tudo. Agora, Ana, é hora da verdade final, ele disse, e com um gesto de sua mão, a atmosfera mudou de um momento para o outro. Luz e sombra se entrelaçaram, como uma tempestade se formando repentinamente. Você está prestes a descobrir algo sobre você que mudará tudo. O que Ana sentiu foi um fogo ardente, um calor intenso que provinha do centro da casa. E em um flash, tudo se desfez. Ela viu visões de sua vida, momentos que não lembrava ter vivido. E entre eles, ela avistou Lucas mais velho, cercado por amigos, todos sorrindo, enquanto sombras serpenteavam ao seu redor. Lucas, ela sussurrou, tentando entender o que estava acontecendo. Então o homem riu. Sim, Ana. Lucas não é apenas seu filho. Ele é a chave. Ele é parte de algo muito maior. Ana sentiu seu coração parar. O que ele queria dizer? O homem ferido se adiantou. Agora ele parecia ser um predador em busca de sua presa. Você precisa entender que o que está em jogo é maior do que você imagina. Nesse momento, tudo pareceu girar. Uma fissura se abriu no chão, como uma fenda entre mundos. Ana segurou Lucas com força, mas o garoto estava imóvel, paralisado. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhou para ela com olhos de pânico. E então a reviravolta. O homem ferido revelou o que Ana temia. Ele não é apenas seu filho, mas também é a próxima geração de uma linhagem que se estende por séculos. Uma linhagem que você tentou apagar. Você tem o poder, Ana, mas não pode escapar do que realmente é. Uma dor atravessou o peito de Ana. Ela não queria ouvir. Era demais. Não, isso não pode ser verdade. A fenda no chão parecia se aprofundar. As vozes do passado, suas memórias mais sombrias, começaram a emergir, como ondas de um mar tempestuoso, arrastando tudo ao seu redor. Você tentou proteger Lucas, mas agora ele poderá ser usado como um instrumento nas mãos erradas. O homem continuou. Cada palavra uma facada. Ana sentiu que a terra sob seus pés estava se desfazendo. O medo tomou conta dela. O que estava por vir? O que mais foi escondido? E quem mais chegaria? O homem E Ana se viu em uma encruzilhada, pronta para fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Não apenas para ela, mas para Lucas, para a linhagem que agora parecia destinada a ressurgir. E nesse momento crítico, ela percebeu que a verdade era muito mais profunda e aterrorizante do que jamais imaginou. Elas estavam prestes a se confrontar, e só o tempo diria se haveria salvação ou destruição. Ana estava paralisada, as palavras do homem ferido ecoando em sua mente. O que ele queria? A verdade estava se revelando, mas tudo parecia um pesadelo. O olhar de Lucas se perdia entre medo e confusão. Ele precisava entender, mas Ana não sabia como explicar. Então, como se o universo tivesse decidido que era hora de mais caos, a casa inteira tremeu. O chão vibrou sob seus pés. Todos olharam para a porta, que rangeu, prestes a desmoronar. Um estrondo e a parede soltou um pedaço de gesso, caindo ao chão. O homem, agora jocoso, esboçou um sorriso. Eles estão aqui, disse ele com uma calma perturbadora. Ana, sentindo um aperto no peito, não tinha certeza se deveria acreditar. Quem está aqui? Perguntou, a voz firme, mas interiormente dilacerada. O homem postou-se de pé, a expressão dele convoluta entre prazer e um estranho desdém. Aqueles que sempre estiveram. A verdade, Ana, nunca ficou longe. Ele apontou para a parede, onde uma sombra densa começou a se desprender, formando uma figura indistinta. Uma silhueta que parecia reconhecer. Não! Ana gritou, recuando para proteger Lucas. Cutucou Clara no chão, ainda paralisada. Levante-se!
Precisamos sair daqui. O olhar da irmã, antes cheio de raiva, agora estava vazio. Uma expressão de entrega. O homem continuou, impiedoso. Você realmente acha que pode fugir do que é? O destino está nas suas mãos. E nesse momento, a sombra ganhou uma forma, solidificando-se em uma figura familiar. Ana tapou a boca com as mãos. Não, não pode ser. A figura era uma mulher, com olhos profundos e um sorriso enigmático. Era a mãe delas, falecida há anos. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo? Mãe! A voz dela mal saiu, trêmula como folhas em uma tempestade. O homem ferido sorriu triunfante, como se tivesse alcançado o seu objetivo. Lucas, de pé ao lado de Ana, olhava de uma para outra, a confusão crescendo. Mãe, o que está acontecendo? Ele estava aterrorizado, querendo entender. A figura da mãe levantou a mão. Ana, você precisava saber. Você não é apenas uma mãe solteira. Você faz parte de uma linhagem poderosa, uma que interage com aqueles que cruzam o seu caminho. A voz dela era doce, mas ao mesmo tempo agridoce, como uma lembrança que traz dor. Uma linhagem? Ana perguntou, lutando contra heranças que nunca quis. Você está morta. Como pode? Eu retornei através da conexão que você criou com ele. Ele é um emissário, uma ponte entre passados e futuros que você nunca pode deixar para trás. O homem cruzou os braços, a satisfação estampada em seu rosto. Então, algo inesperado aconteceu. Uma tremenda explosão de luz surgiu do medalhão quebrado, e Ana sentiu um fio gélido a envolver. O homem ferido começou a se contorcer, como se algo dentro dele estivesse lutando para se libertar. A mãe, a figura familiar, começou a desfocar. Suas características borradas como uma pintura que se deteriora. Não! Ana gritou, enquanto a casa começava a girar, distorcendo o tempo e o espaço. A presença dela começou a se desvanecer, e antes que pudesse gritar novamente, tudo explodiu em uma onda de negro. De repente, Ana se viu em um local diferente, como se tivesse sido lançada em outro tempo. Em volta dela havia ecos de risos, pessoas em um cenário familiar, uma festa, uma celebração. Mas o que fez seu coração gelar foi a visão de Lucas mais velho, cercado por outras crianças, rindo e era como se tudo estivesse bem. Mas assim que Ana tentou chamá-lo, a visão se desfez, e ela se encontrou novamente no espaço escuro, com o homem de pé à sua frente, agora com um ar de triunfo e uma expressão que oscilava entre a malícia e a empatia. Você não entende, Ana, disse ele, a voz agora rouca e sombria. Lucas nunca será apenas seu filho. Ele é a prótese de algo que você deixou para trás. Ana sentiu uma gota de suor descer por sua testa. O que você quer dizer com isso? Numa fração de segundo, ele revelou uma parte que ninguém esperava. Você não é da linhagem pura. Você foi escolhida para ser a guardiã de um segredo que envolve mais do que seus pais, mais do que a sua história. Você é uma das poucas, uma híbrida, parte de uma linhagem ancestral e parte de outro mundo que você nunca conheceu. Ana ficou paralisada. O chão parecia se mover sob seus pés. Isso não pode ser verdade, gritou, o desespero dominando. Cada palavra dele era um golpe, e de repente sua vida inteira parecia uma ilusão. Mas a pesada verdade a confrontou. Haviam segredos que ela nem sonhava conhecer. E Lucas, seu filho, poderia ser a chave não apenas para a linhagem, mas para um destino que ligava os dois mundos. Enquanto Ana tentava entender, o homem se aproximou. O olhar provocador. Você terá que decidir, Ana. Proteger Lucas significa aceitar o que você é, ou viver na sombra do passado para sempre. A escolha é sua. E lembre-se, quanto mais tempo você demorar a decidir, mais tempo eles terão para encontrá-lo. Uns ecos de vozes ao fundo a chamavam, como um sussurro distante, e a negação se transformou em uma treva ameaçadora. Ana sentiu o peso da verdade se acumulando sobre ela, e também uma profunda ansiedade. O que aconteceria se escolher o caminho errado? E assim, o tremor da realidade se intensificou. O que se desenrolaria a seguir? Quais segredos ainda estariam por vir?
A tempestade estava apenas começando. Ana respirou fundo, as palavras do homem ferido martelando em sua mente. O pânico havia se transformado em uma determinação silenciosa. Lucas, eu vou te proteger, sussurrou para si mesma, enquanto olhava para o garoto, paralisado de medo ao seu lado. A escolha é sua, Ana, o homem disse, a voz sombria reverberando no ar tenso. Ana percebeu que a verdade sobre sua linhagem e o que era realmente capaz não eram apenas rumores, eram sua realidade. E para proteger Lucas, ela precisaria abraçar essa verdade de uma vez por todas. Chega, Ana gritou, a voz firme, cortando a tensão no ar. Eu não vou permitir que você ou qualquer outra sombra ameace a vida do meu filho. A declaração ressoou nas paredes da casa, ecoando como um desafio. O homem a encarou, surpreso. A fenda no chão começou a fechar, a sombra se retirando lentamente. A presença do homem, antes ameaçadora, começou a vacilar. Ana deu um passo à frente. O coração batia acelerado, mas ela não recuaria. Eu aceito o que sou, mas também vou proteger o meu filho de quem você e os outros são. Com isso, uma luz intensa irrompeu do medalhão quebrado, envolvendo os dois em um brilho ofuscante. O homem tentou resistir, mas a força da luz era imbatível. Não, isso não é possível, gritou ele, enquanto sombras serpenteavam para longe, desaparecendo na luz. Ana olhou para Lucas. Venha, filho. E juntos eles foram empurrados pela luz. Num instante, a casa, as sombras, tudo se dissipou e eles caíram em um espaço vazio. O silêncio era profundo, mas havia algo calmo no ar. O medo havia se afastado e por um momento eles estavam seguros. Mãe? Lucas perguntou, seu olhar inseguro. Ana segurou a mão dele com força. Estou aqui, meu amor. Sempre estarei, disse. E à medida que a luz envolvia os dois, ela começou a sentir uma paz que não conhecia. Então, de repente, eles apareceram em meio à floresta. Mas o clima estava diferente, ensolarado. As árvores dançavam suavemente com o vento e a vida ao redor pulsava de uma forma vibrante. Para onde nós fomos? Lucas perguntou, olhando ao seu redor, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e alívio. Um lugar novo, espero. Ana respondeu, com um sorriso hesitante, mas dentro dela, a batalha não tinha terminado. O homem, mesmo derrotado naquele momento, havia deixado marcas profundas que ela ainda iria enfrentar. Havia segredos vindo à tona, e ela precisava estar pronta. Enquanto se encaminhavam para longe da floresta, seus sorrisos se tornaram expressões de alívio. Ana sabia que a vida delas nunca seria a mesma, mas isso também significava novas possibilidades. A vida é cheia de surpresas, e nós vamos enfrentá-las juntas, disse a ela mesma, enquanto um novo começo se delineava diante delas. Logo, elas avistaram a cidade de São Lucas em meio à bruma. Uma nova luz parecia surgir, prometendo esperança e renovação. E com isso, Ana olhou para Lucas. Ele era a chave para a redenção delas, a força que a guiaria. Mas e o passado? Haveria consequências? Um arrepio passou por sua espinha enquanto pensava nisso, mas ela sabia que tinha um papel a desempenhar. E agora, firme e forte, ela estava pronta para enfrentá-las. Esse capítulo pode ter encerrado uma batalha, mas a história estava longe de terminar. Havia muito mais por vir. Se você chegou até aqui, isso significa que ama essa história. Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que achou desse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e continuar fazendo parte dessa comunidade maravilhosa. Vamos juntos nessa!